De volta ao Projeto Empresa, fica agora com a síntese informativa. A Adicional está cada vez maior em Espanha. A empresa portuguesa de Correio Expresso uniu as operações no país vizinho com a espanhola Redicer, uma fusão parcial que resultou em poupanças para as duas empresas. Esta parceria permitiu-nos reduzir significativamente alguma das perdas que tínhamos em Espanha. Então, esta parceria ajuda-nos muito a fazer isto. Não é uma parceria total, portanto não há ainda algumas poupanças que poderíamos fazer noutras áreas comerciais, administrativas, que não o estamos a fazer. Estamos a manter os negócios autónomos e, portanto, há aqui um ganho objetivo e há aqui já de imediato uma redução de custo significativo. Ou seja, com esta união de operações que começou em novembro, a Adicional cortou 40% nos custos em Espanha e reduziu 50 postos de trabalho. Mas João Carriço garante que este foi um ajustamento necessário para crescer. Apesar da crise económica ter diminuído o fluxo de encomendas dos clientes da Adicional, a terceira maior empresa de Correio Expresso em Portugal vai faturar entre 14 e 15 milhões de euros este ano. Nós ainda assim estamos com um crescimento significativo em Portugal, um crescimento orgânico acima dos 20%, mas está abaixo do nosso orçamento. O nosso orçamento era crescer muito mais, mas enfim, não nos podemos queixar em função daquilo que é a realidade do mercado. Os 2 meses de sinergias em Espanha não vão chegar para dar resultados consolidados positivos este ano, mas em 2012 as contas da Adicional devem sair do vermelho. Até esta fusão, a operação em Espanha não tinha dimensão para dar lucro. O volume de encomendas salta agora para o patamar da sustentabilidade, entre 25 a 30 mil envios por dia, só em Espanha. Em Portugal, a operação já dá lucro, entre 60 a 65 mil envios diários, mas a crise económica pressionou os preços cobrados pela Adicional e a rentabilidade da empresa. Mas nem por isso João Carriço deixa de pensar em crescimento. O processo de liberalização do setor postal não está fora dos planos de crescimento da Adicional, mas só se encontrar um parceiro financeiro ou estratégico para apoiar a operação. Por enquanto, a Adicional concorre com os CTT Expresso, o primeiro operador do mercado, mas há muitas diferenças entre os serviços dos dois operadores. Os CTT Expresso não têm uma operação de proximidade como nós temos. Nós somos os verdadeiros especialistas de proximidade. Têm um backup que ajuda a resolver as situações que ficam por entregar quando se vai à casa de uma pessoa às 3 da tarde e não está ninguém em casa. Não? O futuro da empresa é, para já, ibérico. Fica por resolver a questão existencial entre acionistas, se a expansão geográfica será feita para mercados emergentes ou para economias mais maduras, onde o negócio é mais seguro. A TAP assinou um acordo de princípio com o Grupo Urbanos para a venda de 50,1% da Ground Force. O impasse nas negociações com a Avia Partner motivaram o contacto da transportadora aérea com outros interessados na compra da empresa de handling. TMN e Ótimos investiram 113 milhões de euros cada uma no leilão de licenças para a 4ª geração móvel. Já a Vodafone aplicou 146 milhões de euros. A Zona anunciou existência 2 dias antes do leilão. A Réditos registrou prejuízos de 3,9 milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano. A subida das amortizações e o agravamento dos resultados financeiros explicam os prejuízos. No mesmo período do ano passado, a empresa de tecnologias de informação apresentou lucros de 153 mil euros. A Zynga, a maior criadora de jogos para o Facebook, prepara-se para fazer a maior oferta pública inicial desde a entrada do Google em bolsa. A Zynga pode arrecadar 1.000 milhões de dólares, mais de 745 milhões de euros nesta operação de IPO. Um valor que foi revisto em baixa relativamente à estimativa de julho. A Zynga justifica esta decisão com a crise económica. Além disso, as outras operações de empresas tecnológicas que entraram em bolsa, como a Groupon, por exemplo, ficaram abaixo das expectativas. A empresa, que ficou famosa com a criação do Farmville, está a oferecer 100 milhões de ações a preços que variam entre os $8,5 e os $10 por papel.
No entanto, vai haver 3 tipos de ações: de classe A, que dão direito a 1 voto por ação, de classe B, que pesam 7 votos por ação, e de classe C, que representam 70 votos. No total, a Zynga vai colocar em bolsa mais de 14% do capital da empresa, uma operação que está marcada para meados de dezembro. O presidente executivo da empresa, Mark Pincus, vai manter o controle acionista da Zynga com 36,2% do capital. No final da operação, a Zynga deve passar a valer mais de 5 mil milhões de euros. A Air France vai propor o congelamento de salários e a redução de voos para poupar dezenas de milhares de euros. De acordo com o jornal La Tribune, a proposta deverá ser analisada pelo Conselho de Administração da Companhia de Aviação Francesa a 11 de janeiro. Uma comissão independente confirmou que a Olympus manipulou as contas para esconder cerca de 1.290 milhões de euros em perdas financeiras desde os anos 90. A fabricante de máquinas fotográficas nipónica terá agora de corrigir os resultados de anos anteriores. É uma situação que pode levar a Olympus a ser expulsa da Bolsa de Valores de Tóquio. As receitas da RIM, dona dos telemóveis BlackBerry, caíram no terceiro trimestre de 2011. Segundo a empresa canadiana, o volume de negócios ficou ligeiramente abaixo das expectativas devido a perdas com o tablet Playbook. Seguimos para o habitual consultório com Alda Martins. Uma das questões-chave para o sucesso das empresas portuguesas a nível mundial continua a ser a competitividade fiscal de Portugal. É um dos temas que temos abordado neste consultório empresarial. Hoje falamos em concreto das sociedades holding. Diogo Bernardo Monteiro, vamos começar por perceber, obrigada mais uma vez, aliás, por estar connosco neste consultório, vamos começar por perceber qual é a importância destas sociedades no contexto português. Bom, eu acho que basta olharmos para o conjunto de empresas e de grupos que temos vindo a conhecer aqui no Projeto Empresa para sabermos que muitos deles têm optado por estruturas que têm uma sociedade holding no topo. Basicamente estamos a falar de sociedades que têm como único objeto a gestão de participações noutras sociedades e daí chamarem-se em português como sociedades gestoras de participações sociais ou SGPS. E aquilo que nós encontramos é que estas SGPS aparecem normalmente em grupos económicos que têm várias sociedades, que têm vários ramos de atividades separados por sociedades e, portanto, aparece a SGPS para agrupar todas essas participações. Mas qual é exatamente a sua relevância e o que é que as distingue das demais sociedades? Bom, as sociedades, estas SGPS, ao concentrarem em si as participações de várias empresas, permitem uma gestão integrada dessas diferentes empresas, sem perderem a sua autonomia, mas permitirem essa gestão integrada. Basta pensarmos, por exemplo, na situação dos financiamentos intragrupo, em que através de uma SGPS podemos fazer aquilo que nós chamamos de operações de cash pooling. Mas estas SGPS têm também agregado um conjunto de benefícios fiscais em várias áreas. Isso aí então vamos às vantagens. Que vantagens é que têm estas holding? Bom, as vantagens fiscais começam desde logo por ser ao nível dos tais financiamentos intragrupo. Permite-se uma isenção de imposto do selo neste fluxo de financiamentos dentro do grupo, tratando o grupo que está debaixo da SGPS como se fosse uma única entidade jurídica, que é aquilo que faz sentido. Mas, por outro lado, temos naturalmente também vantagens fiscais ao nível das próprias participações sociais, ao nível das mais-valias obtidas com as vendas de ações. O regime típico da SGPS funda-se aí. Quando uma SGPS detém uma participação durante mais de um ano, depois quando faz a venda dessa participação, não será tributada pelas mais-valias obtidas com essa venda. Naturalmente que esta regra tem, como qualquer regra, exceções, mas é preciso compreendermos o alcance desta ideia. E porque muitas vezes existe a ideia de que estamos aqui a dar um regime mais favorável à SGPS, o que não é uma ideia correta. Ora, a SGPS, enquanto polo aglutinador de participações sociais, não cria em si mesma riqueza. A riqueza está nas sociedades de baixo e, portanto, é natural que a tributação ocorra nas sociedades de baixo, já que a SGPS funciona apenas como um veículo que distribui investimento de um lado para o outro e que permite, numa situação em que se realiza mais-valias, ir novamente reinvestir noutra sociedade criada de raiz, noutra sociedade adquirida. E por isso é que a tributação só ocorre depois quando essa SGPS
distribui resultados para cima. Então estamos a falar mais ao nível, trata-se no fundo de uma organização fiscal. É mais do que propriamente um benefício fiscal, é uma maneira de estruturar o nosso regime fiscal. E aí voltamos àquilo que estávamos a falar no princípio, que é a competitividade fiscal. Porque o regime de uma sociedade holding existe em Portugal com esta configuração, assim como existe em muitos países. E, portanto, a justiça da existência deste regime tem a ver com a competitividade fiscal. Porque nós sabemos que se houver uma alteração neste regime, naturalmente aquilo que vai acontecer, como já sucedeu no passado, é estas sociedades holding passarem a deslocar-se para outras jurisdições onde encontrarão um regime que de facto traduz esta realidade económica. Todos os investidores e empresários muitas vezes têm referido a necessidade de estabilidade nestes regimes fiscais. Neste caso, tem havido estabilidade? Tem havido alguma estabilidade no que diz respeito em concreto ao regime da própria SGPS, em particular na não tributação das mais-valias. Mas há um outro elemento, uma outra regra fiscal que influencia muito de perto as SGPS, que tem a ver com a eliminação da dupla tributação económica, que pelo contrário tem tido algumas alterações e muitas delas indesejáveis, não é? Que alterações é que têm ocorrido e o que é que põe no fundo em causa quando falamos deste regime para as holding? A eliminação da dupla tributação económica consiste exatamente em uma sociedade que está por baixo, que tem os seus lucros, depois distribui para outra sociedade, e aqui é muito importante as SGPS, e saber se há ou não novamente tributação na esfera da sociedade que recebeu os lucros da sociedade de baixo. Ora, nós tínhamos um regime relativamente genérico em Portugal que previa que não existiria esse segundo momento de tributação se tivéssemos uma participação superior a 10%, igual ou superior a 10%, ou uma participação com valor de aquisição igual ou superior a 20 milhões de euros. Se não cumpríssemos com estes requisitos, tínhamos, pelo contrário, uma tributação, mas apenas em 50%. Ora, aquilo que aconteceu foi que o regime foi alterado, primeiro, eliminando o requisito dos 20 milhões, portanto, só uma participação igual ou superior a 10% é que permite aceder, e isto tem muito impacto nas sociedades cotadas, porque muitas vezes um acionista de referência tem uma participação que custa mais de 20 milhões de euros, mas não atinge os 10%. E, por outro lado, esta alteração foi acompanhada da eliminação dos tais 50%. Ou seja, eu antigamente tinha 0% em mais situações ou 50% nas restantes, passei a ter sempre ou 0% em menos situações ou tributação a 100%. Portanto, houve claramente um aumento da tributação. Mas depois o legislador foi inábil porque introduziu o requisito da tributação efetiva, ou seja, para beneficiar deste regime na sociedade que recebe os lucros, tinha que haver tributação efetiva na sociedade de baixo, mas não explicou o que era esta tributação efetiva. Ou seja, se nós tivéssemos uma sociedade que era tributada, distribuía para outra, depois distribuía para outra, havia tributação efetiva ou não. Felizmente, agora recentemente, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio clarificar esta questão e veio dizer que bastava um momento de tributação efetiva. Isto procurando simplificar e resumir, o que está aqui em causa é nós sabermos se temos um regime de distribuição de lucros que seja claro, e esta intervenção necessária do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais claramente revela que o legislador não teve o cuidado de acautelar o sentimento dos agentes económicos e criou regras que muitas vezes são confusas e que necessitam depois destes esclarecimentos. Ora, isto claramente não contribui para a sustentabilidade e a segurança no sistema jurídico e fiscal. Antes de terminarmos, só uma questão. Podemos esperar alguma novidade para 2012 nesta matéria? Nesta matéria, em princípio, manter-se-á tudo na mesma. O que, mais uma vez, é uma vantagem, porque a estabilidade aqui e logo a seguir a um esclarecimento do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é absolutamente essencial para os agentes económicos. Diogo Bernardo Monteiro, encontramos-nos mais uma vez para a semana. Obrigada pela sua presença. E antes de nos despedirmos, fique com o Como se Faz. Um rolo de papel higiênico é feito com pasta de papel virgem, com pasta de papel reciclado e muitas vezes com uma mistura das duas. Por isso, o processo de fabrico começa aqui, na unidade de reciclagem. O papel usado sobe até ao chamado pulper, onde em meio aquoso passa por um processo de desagregação. Segue-se a depuração para a remoção de lixo, a filtragem, lavagem, destintagem com um tensioativo ou detergente, para a eliminação de tintas e colas, e o branqueamento com peróxido de hidrogênio, isto é, água oxigenada. O resultado é uma pasta limpa e alva. A pasta é depois encaminhada para a máquina de papel através de um pipeline. É aí também que chega a pasta virgem.
A pasta pode ser fabricada a partir de diferentes espécies de árvore. Cada tipo de papel higiênico tem a sua composição fibrosa, uma espécie de receita. Acompanhamos o fabrico de um papel de cor azul, um produto de gama alta, feito com 50% de pasta de eucalipto e 50% de pasta de pinho. Os fardos são depositados na linha de alimentação e transportados até ao pulper. Aí é feita a mistura que se deseja: água e, no caso deste papel higiênico com cor, corante. Depois, um fixador para o corante. A pasta anda às voltas no pulper, cerca de 6 minutos até soltar as fibras e mais 15 minutos para fixar o corante. A pasta em solução aquosa segue depois através de tubagens para a máquina de fabrico de papel. A pasta é projetada para a teia, um suporte têxtil tipo lona. A concentração de pasta, a velocidade relativamente à teia e a forma como é projetada determina o tipo de papel que sai da máquina. Para o higiênico, papel tissu. Nasce a folha molhada. Segue-se a prensagem e a secagem. A folha passa por um cilindro grande, também chamado Yankee. A folha, em contacto com a superfície quente do cilindro, vai secar. Por cima é também projetado ar quente, tipo secador. Chega o momento em que a folha é separada do cilindro através da lâmina de crepagem. É uma fase crítica de todo o processo. A saída da folha do cilindro e a vibração que ocorre nesse momento, por ação dessa lâmina, confere ao papel higiênico algumas das suas características típicas. Esta máquina pode produzir até 1800 metros de papel por minuto. Os rolos produzidos, chamados rolos jumbo, podem pesar até 3 toneladas. Os rolos jumbo são encaminhados para armazém. Ali ficam até serem requisitados para transformação. E o que está a ser produzido, neste caso papel higiênico azul e branco, pode diferir do que está a ser transformado, folha de papel cor de laranja. Os rolos jumbo são carregados na máquina. O produto que vai sair desta linha de produção é de tripla folha. Por isso, no início do processo, é necessário combinar um rolo de folha simples com outro de folha dupla e assim se obtém a folha tripla. Segue-se a gofragem, o processo através do qual o papel ganha marcações. Primeiro a gofragem micro e depois a macro, com o símbolo da gota. Nesta fase é também aplicada cola no papel de forma a unir as 3 folhas. O papel é depois picotado. O passo seguinte é o enrolamento do papel no tubo final, ou casquilho. O tubo é feito com cartolina que é enrolada numa máquina. Depois de perfumado e colado, o tubo segue o seu caminho em direção à máquina de produção. Uma vez lá dentro, recebe o papel. Cada charuto, como é chamado o tubo cheio, recebe um pouco de cola na última folha. São processados cerca de 200 metros de papel por minuto. Os charutos sobem para o acumulador. O acumulador impede que a paragem numa determinada fase do processo paralise toda a cadeia de produção. Daí passam para a zona de corte, onde está a serra. O rolo grande, o charuto, é transformado em rolos mais pequenos, 275 cortes por minuto. As extremidades são rejeitadas. Os rolos já transformados estão prontos a embalar. Neste caso, são divididos em grupos de 3 e depois agrupados em conjuntos de 6. São cobertos com filme. Ao sair, percorrem uma linha onde uma mão humana põe de lado as embalagens com defeito. Mais à frente, são alinhadas e ensacadas. Cada saco com 6 embalagens que seguem depois para a paletização, onde são empilhadas em 6 camadas. Cada palete, com 144 embalagens, conta feitas 864 rolos. A viagem termina com a cobertura da palete com filme, branco neste caso, para proteger o rolo colorido do sol. Nesta fábrica da Renova são produzidos 400 milhões de rolos de papel higiênico por ano, mais de 1 milhão por dia, cerca de 50 mil por hora. A empresa produz 60 mil toneladas anuais de papel, o suficiente para dar a volta à Terra 28 vezes. É o ponto final neste Projeto Empresa. Já sabe, voltamos para a semana com mais histórias do mundo empresarial. Até lá, deixe os seus comentários e sugestões em projetoempresa@económico.pt. Contamos consigo.